Boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte pela Santa Cecília TV para todo o litoral paulista. Ao vivo também pela internet, hein? Para todo o Brasil. Hoje é terça-feira, 11 de novembro de 2014. E a partir de agora, vamos saber o que é notícia nos principais sites do Brasil. Eu começo com o Globo.com. Neste momento, esta é a manchete do Globo.com. Agenda vazia. O Santos vai ter a semana inteira, pela primeira vez, a poder treinar, trabalhar, aparar as arestas e cumprir a tabela restante do Campeonato Brasileiro. A manchete seguinte é do Estadão, também muito importante para o Santos. O Robinho pode ir para o Catar em dezembro, ou pode ir para os Estados Unidos, futebol norte-americano. Há algum tempo atrás, o Guido já tinha informado aqui, embora o Robinho tenha contrato até a metade do ano que vem, que o Robinho poderia sair já em dezembro. A gente sabe que a situação financeira do Santos não é das melhores, aliás, das melhores é um elogio. A coisa tá feia. E o Robinho ganha 500 mil e pode ter uma proposta, no mínimo, o dobro. E, de repente, em dezembro, arruma as malas e vai ou para o Catar ou para os Estados Unidos. Agora a manchete é do UOL. Guerreiro fora contra o Bahia e fora também contra o Goiás. Vai jogar pela seleção peruana 2 amistosos e o Corinthians não terá o seu artilheiro principal. Vamos à Folha de São Paulo. Só uma virada inédita vai dar o título de campeão brasileiro para o São Paulo. Na história dos pontos corridos, só teve uma vez que, faltando 5 rodadas, alguém conseguiu tirar 4 pontos do primeiro colocado. Isto faltando 5 rodadas. 4 pontos. Esta, com 5 de vantagem, é inédita. Se o São Paulo for campeão e conseguir em 5 rodadas tirar 5 pontos do Cruzeiro, vai ser realmente uma virada inédita na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Bom, eu estou aqui com os nossos companheiros, nossos convidados. Eu pego boa tarde no Guido Bortolomazzi. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Você sabe que essa virada pode acontecer porque o Cruzeiro tem 2 jogos, na minha opinião, que podem tirar pontos. O primeiro é o jogo com o Santos na Vila. O Santos pode ganhar esse jogo no próximo domingo e aí a situação já ficaria diferente para o São Paulo. E o segundo jogo é contra o Grêmio, porque o Grêmio também depende de um resultado para brigar por uma vaga para a Libertadores. Então, esses 2 jogos eu acho que vão ser o pêndulo da balança para definir quem será o campeão brasileiro. Porque aí o São Paulo ainda tem jogos mais fáceis do que a equipe do Cruzeiro, tem ainda o Santos também pela frente, mas o São Paulo, do jeito que está indo e está embalado, tem tudo para chegar e brigar, sim, pelo título. Com relação ao Santos, nós vamos falar muito a respeito do Santos e principalmente a possibilidade do Robinho sair do Santos, sim, no final do ano. Existem 2 propostas e o Robinho, querendo fazer o seu último contrato, pode jogar aí na Ásia ou na Arábia e tem ainda a possibilidade do Robinho jogar nos Estados Unidos. Muito bem. Já já o balanço completo no peixe que pega domingo o Cruzeiro, né? E o São Paulo dizendo Santos, ganha do Cruzeiro, para a gente poder dar uma valorizada nessa final do Brasileirão. Eu estou recebendo aqui também o secretário de Esportes de São Vicente, o Alexandre, que gentilmente comparece ao nosso programa para falar dos Jogos Abertos do Interior, que vai ter o início nos próximos dias na bonita cidade de Bauru. Alexandre, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui, sempre um prazer. E São Vicente, já de malas prontas para embarcar para Bauru, Alexandre? Quase tudo pronto, né? A delegação aí está acertando os últimos detalhes. Estaremos ainda para Bauru aí com quase 120 atletas, com algumas modalidades. E a gente, ao longo do programa, vai estar falando um pouco aí dos Jogos Abertos. Feliz em, mais uma vez, estar aqui para a gente poder estar falando um pouco aí do esporte São Vicente. Alexandre, o prefeito de Bauru, eu estava lendo uma matéria dele hoje, ele aguarda 20 mil entre atletas de todas as cidades e mais o aporte, né? Cada cidade leva não só os atletas, treinadores, um pessoal de apoio, são 20 mil pessoas que estarão em Bauru. E ele falou, nós já sediamos Jogos Abertos aqui na minha cidade, e eu como prefeito. Mas é sempre um frio na barriga, porque a responsabilidade
só sente na pele quem está no poder, porque é muita responsabilidade. Você, meu caro Alexandre, já falou várias vezes que é muito gostoso uma cidade sediar, mas a responsabilidade para quem faz isso é muito grande. E deve ser mesmo, não, Alexandre? Com certeza, Edson. E teve aí uma preocupação, alguns dias atrás, na questão da falta de água, né? Teve, acho que, um vereador da cidade de Bauru que chegou até a fazer uma solicitação que os jogos abertos fossem cancelados, né? Mas foi mantida a programação. Além dessa responsabilidade, como você bem falou, existe ainda uma situação ainda maior por conta do prefeito. Aí você imagina receber aí 20 mil atletas e, de repente, a cidade, nesse período, ainda tiver um problema de abastecimento de água. Então, a gente está ainda também um pouco preocupado, né, com essa situação, porque na cidade de Bauru houve aí um processo de racionamento de água, mas a delegação está pronta para ir fazer um belo trabalho, a gente está confiante aí com um bom resultado, mas um pouco preocupado e apreensivo aí com todas essas situações que fogem da parte esportiva, né? Dessa parte de logística, de ser um evento enorme, né? É o maior evento do esporte amador na América Latina, são 20 mil atletas, diversas modalidades, mas a gente está torcendo para que tudo dê certo. Seria uma coisa inédita, né? Porque é lógico que a delegação sai de uma cidade, eles levam tudo que tem, né? Que precisa, equipamentos, roupas, enfim, e mais alimentação, né? Seria legal agora sair com 2 carros-pipa, né? De água, vai atrás e cada delegação tem a sua água lá para gastar. Cada um faz a sua parte, né? Bom, você que mora principalmente em São Vicente, fique ligado no programa que o Alexandre vai falar sobre a perspectiva, né, da participação da cidade de São Vicente nos Jogos Abertos do Interior. Estou aqui no programa com a gente também o nosso companheiro, o Camelo, que é o Carlos Alberto, nosso comentarista de arbitragem, porque no último domingo, e ainda tem mais uma rodada para completar, tivemos mais uma rodada que estava em atraso do maior campeonato metropolitano de futebol amador. Mas me parece que já quase que 90% dos clubes já tem garantida pelo menos a decisão já de vagas para outra etapa da competição. Camelo, muito boa tarde. Tudo bem com o amigo? Boa tarde, Edson. Boa tarde, Guido. Boa tarde, Alexandre. Um grande abraço a todos que nos prestigiam, principalmente aí a comunidade envolvida aí com a Copa Amigos do Esporte. E é como você disse, Edson, nós temos praticamente 95% das definições. Ou seja, somente 2 jogos aí que teriam que ter acontecido na área do Maitá e não aconteceram. Houve um imprevisto aí com o filho do árbitro que estava escalado para a partida. Mas nós temos uma reunião hoje para definir os detalhes, como que vão ser as quartas de finais. E dependendo de duas equipes aí que façam parte desses jogos aí, de repente nem haverá necessidade aí da realização desses jogos, tendo em vista das 4 equipes que vão jogar, 2 estão eliminadas e 2 estão brigando pela vitória para ter chance de se classificar. Então vamos ver aí hoje à noite aí na reunião o que vai ser definido. Mas com certeza, independente dessas partidas serem ou não realizadas, no domingo nós já teremos o início das oitavas de finais. Se não for com todas as partidas, pelo menos com uma parte delas já será realizada. No próximo domingo agora? Próximo domingo agora nós já teremos a abertura das oitavas de finais. Só não tem ainda a definição das partidas, tendo em vista aí esse impasse aí, porque dependendo do resultado provável dessas 2 partidas que não aconteceram, ou se não vierem a acontecer, de repente, por WO das equipes, vai alterar a lógica dos confrontos, porque já está praticamente 80% definido os confrontos. Mas esses 2 jogos aí, só vai alterar a colocação do primeiro ao 16º, né? Então, de repente, modifica os confrontos. Bom, já vamos mostrar na tela a rodada do último final de semana e como ficaram os grupos, né, e a classificação. Olha, quero dar um recado para você aqui da Cacau Center. Você que vai fazer uma festa, e aí por falar em festa, estamos em novembro para dezembro, muitas festas ocorrerão. Compre tudo que você precise na Cacau Center. A Cacau Center você encontra uma grande variedade de chocolates de todos os tipos e marcas. Tem guloseimas, balas, doces em geral. A sua festa fica mais bonita, com decorações do Clube do Seu Coração. Aí, ó, pode decorar com o Clube do Seu Coração. Tem também fantasias de criança, infantil, adulto,
tudo de vários modelos e personagens. E tem também balões para decoração de vários tamanhos e descartáveis em geral. Faça um orçamento sem compromisso lá na Cacau Center. Você vai economizar e encontrar tudo o que precisa. A Cacau Center fica na Avenida Prefeito José Monteiro, 744 em São Vicente, e o telefone 3467-7023. Cacau Center. Olha, vamos fazer o seguinte, uma paradinha rapidinha, não saia daí. Daqui a pouquinho as novidades da Secretaria de Esportes de São Vicente, a participação da cidade nos Jogos Abertos do Interior em Bauru, fala muito da Copa Metropolitana de Futebol Amador e as notícias do peixe, hein? Como o Guido disse ontem aqui. Ele falou, já cantou a bola e já vem falando isso há tempos. Que o Robinho em dezembro pode pegar a malinha e ó, embora. Voltamos já já. Para mais um bloco do Baixado Esporte, hoje recebendo o secretário de Esporte de São Vicente, Alexandre Rodrigues, e também, meus amigos, estamos com o Camelo aqui para falar do maior campeonato metropolitano de futebol amador e o Guido Bortolomaz com as notícias do Santos Futebol Clube. Primeira notícia importante, o técnico Gilson Kleina acaba de ser desligado no Bahia, agora pela manhã. A situação do Bahia é periclitante, é um pé na cova e outro na casca da banana. Próximo jogo do Bahia é contra o Corinthians. A diretoria já falou, Gilson Kleina, muito obrigado pelos serviços prestados. E há um site que coloca hoje, após a demissão do Gilson Kleina, que um clube de São Paulo estaria já entrando em contato com o representante ou o procurador do Gilson Kleina. Que clube seria esse? Portuguesa Esportes. Corinthians? Portuguesa, rapaz. Portuguesa Esportes. Bom, enfim. E a outra notícia aqui é sobre a Briosa, hein? Dia 29 agora de novembro vai acontecer a 13ª festa dos veteranos da Briosa. E haverá uma partida no final entre o pessoal, né, da antiga e tal, com os dirigentes da Portuguesa Santista. Muito obrigado pelo convite. E o Walter Dias é um dos que são organizador, né, desse evento que já virou uma tradição em Pinheiro Machado. Já que eu falei de Gilson Kleina, ontem perguntávamos ao Pita, que foi um dos maiores jogadores que o Santos teve e também jogou no São Paulo, jogou na seleção brasileira. Falamos, Pita, você ficaria com o Henderson, treinador, para o ano que vem? Ele falou, eu ficaria. Eu renovaria o contrato, ou permaneceria com ele, para ele fazer um trabalho já anual. Né? Ele montando a equipe, trazendo ele alguns reforços, eu deixaria o Henderson. Mas o próprio Henderson fala do Santos nessa reta final e fala também do caso Damião, que dizem que ele deu uma dura no Leandro Damião. Vamos ouvir. O Leandro é um jogador que tem capacidade, sim, né? Já demonstrou isso. Está vivendo um momento de dificuldade, porque nessa reta final, principalmente, com poucas oportunidades, a gente não pode cobrar de um jogador que teve poucas oportunidades nessa fase agora do campeonato. A gente não pode colocar na conta dele nenhum tipo de culpa em cima de uma eliminação de Copa do Brasil, de uma derrota agora. Então, é o grupo todo que tem que absorver isso, porque nós somos um grupo e é assim que a gente trabalha. Agora, precisa retomar aquilo que ele sabe fazer. Talvez nesse final de temporada tenha uma dificuldade maior, é claro. Precisa, talvez, de iniciar um novo trabalho, com um novo astral, começando, às vezes, tudo do zero, sendo mais um bom jogador como opção. Vamos agora nos prepararmos nesses 5 jogos. Aquilo que eu coloquei para os atletas, nós temos sim um compromisso com o torcedor santista de terminarmos bem essa competição. É claro que tem uma eleição no final do ano, isso nos impede talvez de poder adiantar em algumas questões. Eu acho que a gente tem um elenco qualificado, falta poucas peças para que a gente possa ter um time ainda mais forte. Acho que o Santos deu demonstrações aí durante o tempo que eu estou à frente, de ser uma equipe competitiva, uma equipe que disputa bem os jogos. Precisamos equacionar uma ou outra peça para que a gente possa ter um time, sim, que possa brigar por conquistas e títulos. Bom, vou perguntar para o Guido sobre o Santos que joga domingo contra o Cruzeiro, mas eu pediria também ao pessoal da produção que colocasse na tela os 5 jogos que faltam ao Santos Futebol Clube. Vamos lá, Guido. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Anderson falou bem a respeito do Damião. O Damião, na minha opinião, foi um jogador contratado e eu na época, achei uma bela contratação, porque por aquilo que ele mostrou no Internacional, poderia ser muito útil no Santos, mas infelizmente o Damião acabou não dando liga no time do Santos. Essa é a realidade.
Eu não sei se a maneira como o Santos joga, o time do Santos tem uma maneira diferente de jogar, diferente do Inter de Porto Alegre, né? Porque a maioria das jogadas sai em cima do Damião. Aqui o Santos joga muito bem a bola trabalhada entre os laterais e o meio-campo, e o centroavante tem que ter mais mobilidade. Então, quer dizer, o Damião ele acabou não se adaptando ao esquema de jogo e também não estava bem. Quer dizer, não entrou naquele clima, não, as coisas não foram favoráveis a Leandro Damião. Não sei o que vai acontecer com ele. Não sei. Eu não sei também se ele vai dar certo futuramente no Santos. Tudo pode acontecer, mas a gente começa a analisar o que aconteceu no passado e por aquilo que ele fez no passado, nada não vai fazer no futuro. Então, me parece que a diretoria vai começar a analisar também o plantel. Ele disse, o Henderson, que o plantel do Santos é bom. Eu também acho que é bom. Precisa de alguns reforços para melhorar a qualidade do time. Agora não pode perder jogador, né? Como o caso do Robinho. O Robinho hoje é o esteio do ataque. O Robinho hoje é a peça mais importante e a peça que mais preocupa os adversários no comando de ataque. Se o Robinho sair, o Santos vai ter que contratar um jogador à altura do Robinho. Ou pelo menos, jogadores que possam dar aquilo que o Robinho deu ao Santos até esse exato momento, né? Aquela força, a responsabilidade, a preocupação do adversário. O Santos precisa de jogadores de valor. Jogadores que tenham capacidade de vestir a camisa e mostrar serviço. Com a base, o Santos vai em frente. Porque a base do Santos é forte. Jogadores que sobem têm talento, têm qualidade. Agora, você precisa de jogadores formados, com capacidade, com um nível para entrar no time e ajudar essa base. Ô Alexandre, veja só que curioso. O Santos não tem mais pretensão nenhuma no Campeonato Brasileiro e já está fora da Copa do Brasil. Porém, o Santos pode fazer muitas coisas importantes no Brasileirão. Coloca na tela novamente. Presta atenção, Alexandre. Cruzeiro e São Paulo. A diferença do Cruzeiro para o São Paulo é de 5 pontos. O Santos joga com os 2. Se o Santos ganhar do Cruzeiro e o São Paulo ganhar o jogo dele contra o Inter de Porto Alegre, cai para 2 pontos a diferença e fica aberto, absolutamente aberto, o destino do Campeonato Brasileiro. Então o Santos pode definir o rumo do Brasileirão, que ele joga com os 2 que brigam pelo título, Cruzeiro e o São Paulo. E, curiosamente, os 2 em casa. Só que ele abriu mão de jogar na Vila contra o São Paulo para jogar em Cuiabá, atrás de dinheiro. Por outro lado, esquece o Atlético do Paraná, que é um jogo que não vale nada. Mas, por exemplo, o Botafogo. O Santos pode oficiar a queda do Botafogo para a segunda divisão. E aí vão falar, é a vingança de 95, quando o Botafogo tirou aquele título da gente no Pacaembu. O juiz meteu a mão, tal. A vingança do Santos é agora. Mas até eu pegar o Botafogo, o Botafogo já está morto, sepultado, já está com vela acesa, com algodão nas narinas. Pode ser que sim, já pode ser está que não. dentro do caixão, já, rapaz. Pode ser que sim, pode ser que não. E o Vitória da Bahia? É o último jogo. Lá na Bahia, o Vitória também lutando, talvez, contra o rebaixamento ou já rebaixado. Mas, de repente, o Santos pode rebaixar 2. O Botafogo e o Vitória. E pode definir os rumos do Campeonato Brasileiro. Motivação boa, né, meu caro Alexandre? Ou não? Com certeza, né? Acho que vai manter aí o time empolgado no jogo, não vai ser aquele jogo morno, tirando aí o jogo contra o Atlético Paranaense. Todos os outros jogos podem ser decisivos aí, né? Tanto para um lado quanto para o outro. E o Santos aí tendo alguns torcedores extras aí no meio do caminho, né? Porque, como você bem disse, o Vitória aí pode estar chegando aí na última rodada, precisando de uma vitória contra o Santos. E na disputa do título, o Santos pode ser aí o fator que faça a diferença, tanto em vitória como perdendo o jogo, né? Se o Cruzeiro ganhar do Santos agora nesse final de semana, é um chapéu. Para mim já foi, o campeonato acabou aí, porque a chance de ter uma reviravolta é o Santos ganhar do Cruzeiro agora no próximo final de semana. E isso vai dar isso se o São Paulo ganhar seu jogo, né? Que também não basta o Santos ganhar do Cruzeiro. Mas se isso acontecer, do Santos ganhar do Cruzeiro, o São Paulo ganhar, o campeonato está aberto novamente, né? E o jogo com o Santos e São Paulo também vai ser um jogo muito interessante de assistir, né? E deixa o campeonato mais animado, deixa o campeonato com o público atento, com os jogadores disputando os jogos aí com uma intensidade maior. Eu acredito que esses 5 jogos finais aí do Santos
tem tudo para cada um ter uma cena diferente, um aspecto diferente para ser um jogo que realmente chame a atenção e que também sirva, de repente, para estar valorizando e ratificando alguns jogadores no elenco do Santos, né? Já que se existe uma proposta aí que o time é competitivo, eu também acredito que seja, o time conseguiu ter boas partidas na eliminação da Copa do Brasil. A gente viu que foi, de repente, por detalhe, de repente, faltando uma experiência maior de alguns jogadores ou uma ou outra situação. Mas o jogo foi competitivo, o Santos chegou a estar classificado, né? Faltando, se eu não me engano, 10 minutos para acabar o jogo, o Santos estava classificado. Então, é um time competitivo hoje, mas precisa de alguns ajustes, precisa, de repente, ter uma maturidade maior, talvez com 2 ou 3 peças. Concordo com o Guido. Se tirar o Robinho não ficar, a gente precisa trazer um jogador que seja uma referência, que dê um comando ao time dentro de campo, que seja um ponto de apoio a esses jovens que vêm da base do Santos. Então, eu estou aí bem apreensivo aí para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Agora, muita gente perguntando aqui no nosso Baixado Esporte a respeito da possibilidade do São Paulo quebrar isso que seria inédito na história do ponto corrido, tirar 5 de vantagem para ser o campeão. Eu estou com o Camelo aqui também, e com o Guido, com o Alexandre. Só para o telespectador entender, vamos colocar os 5 jogos que faltam no São Paulo e os 5 jogos que faltam no Cruzeiro. Eu acho que as coisas não estão muito definidas ainda não. O Santos pode ganhar do Cruzeiro domingo, o São Paulo ganha do Inter no Morumbi, cai para 2 pontos e a tampa da panela ferve. Vamos lá, por gentileza, primeiro, sequência de jogos, que a briga do título é pelos 2 aí. O São Paulo. Guido, rapidamente, ganha do Inter em casa? Ganha. 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 Ganha do Palmeiras em casa? Massacra. 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 O Santos em Cuiabá? Ganha. O São Paulo ganha do Santos. Ganha do Figueirense no Morumbi? Massacra. E a última partida com o Sport lá no Recife? Está classificado para disputar o título lá. Vai lá. Então você fala que o São Paulo ganha 15 pontos. Lá no Recife. São Paulo ganha 15 pontos. 15 pontos. Camelo, deixa na tela, por favor. São Paulo e Inter, dá São Paulo? Jogo difícil, empate. No Morumbi? No Morumbi. Ganha do Palmeiras? Ganha. Ganha do Santos em Cuiabá? Ganha do Santos também. Ganha do Figueirense em casa? Empate. Em casa, Camelo? Em casa. Figueirense ainda vai estar brigando ainda pela zona de rebaixamento, apesar que está livre agora, mas ainda vai mudar muito isso aí. Sport lá no Recife? Lá vai depender da situação do Sport, porque se ainda estiver correndo perigo, vai ser um jogo super difícil. Tá? Corre risco. Eu não creio que o São Paulo vai tirar a vantagem do Cruzeirão. Bom, você falou em 2 empates, aí o São Paulo já perderia 4 pontos. De um total de 15, chegaria com mais 11. Alexandre, São Paulo ganha do Inter? Do Inter ganha. Ganha do Palmeiras em casa? Ganha. Ganha do Santos em Cuiabá? Perde. Ganha do Figueirense em casa? Ganha. Ganha do Sport no Recife? Empata. Então perderia, na sua opinião, 5 pontos. Não, uma derrota e um empate são 5 pontos. De 15, faria 10 pontos. Na tela o Cruzeiro. Na tela o Cruzeiro. Guido, Santos e Cruzeiro domingo. Santos. O Cruzeiro pega o Grêmio lá em Porto Alegre. Grêmio. Ou empate. Empate. Ou empate ou dá Grêmio. Bom, você já está tirando 5 pontos do Cruzeiro em 2 jogos aí. 3 para o Santos. Porque e sabe o 2 que vai contra acontecer? o Grêmio. O Cruzeiro perdendo do Santos, Cruzeiro perdendo do Santos, vai para Porto Alegre e o Grêmio tá assim, né? Buscando a vaga para a Libertadores. Começa a dar tremedeira no Cruzeiro. Começa a dar tremedeira. E essa vitória que o Grêmio teve em cima do Inter, meu amigo, encheu a veia do pescoço dos caras. Então, na opinião do Guido, o Santos ganha do Cruzeiro domingo e o Cruzeiro empata com o Grêmio em Porto Alegre. Só aí, o Cruzeiro está perdendo 5 pontos. O Goiás em casa, Mineirão. Massacra. Chapecoense lá em Chapecó. Jogo duro. Jogo duro. Jogar com a Chapecoense lá em Chapecó é outro jogo duro. Por isso que eu falei que o Cruzeiro tá dançando agora. Pra mim dá empate esse jogo. Então, você já tá tirando 7 pontos do Cruzeiro. Problema do Cruzeiro. E o último jogo, Cruzeiro. Fluminense em casa. É o jogo da degola. Bate. Já pensou o Fluminense precisar do empate pra se classificar, meu amigo? Hã? E aí, o que dá? Empate. Bom, você já tirou então 9 pontos. O São Paulo é campeão, na opinião do Guido. Alexandre, vamos lá. Cruzeiro e Santos domingo. Santos.
Grêmio em Porto Alegre. Empata. Você já está tirando 5 pontos do Cruzeiro. Goiás no Mineirão. Ganha. Chapecoense em Chapecó. Empata. Você está tirando 7 pontos do Cruzeiro. E o Fluminense em casa. Ganha. Ganha. Então, pelos resultados que o Alexandre projetou e o Guido do São Paulo, e com os resultados que ambos projetaram do Cruzeiro, São Paulo é campeão brasileiro. Cabelo no pique. Santos domingo na Vila. Cruzeiro. Grêmio em Porto Alegre. Grêmio. Você está tirando 3 pontos do Cruzeiro. Goiás em casa. Cruzeiro. Chapecoense em Chapecó. Cruzeiro. Fluminense em casa. Cruzeiro. Então, na opinião do Camelo, o Cruzeiro é barbada o campeão brasileiro. Meus amigos, eu tenho um recado importante das lojas Colombo. Olha, inauguração da loja Outlet da Colombo em São Vicente, na rua 15 de novembro, 320. E nesse Outlet tem promoções imperdíveis. Por exemplo, um terno lá, R$ 99,95. Um paletó, a partir de R$ 65,00, você vai encontrar lá na Colombo. E tem também o kit 10 peças. Você pega a camisa polo, né? Camisetas, bermuda, 10. Faz um kit, 10 peças. Sabe quanto? R$ 159,95. Meus amigos de São Vicente, aproveite. Loja Outlet agora da Colombo em São Vicente, ali na rua 15 de novembro, 320. Aproveite. Lojas Colombo, uma loja sempre pertinho de você. Bom, próximo bloco, falar de jogos abertos do interior e da Copa Metropolitana de Futebol Amador. Agora, a Sky com mais uma novidade, hein? Internet, que maravilha, hein? Você fala, pô, eu tenho Sky, mas a internet é de outra empresa. Agora a Sky também tem internet. E no próprio aparelho modem da Sky, você não precisa colocar fio para lá e para cá, não, para ter internet. Então já aproveite. Se você não tem Sky, faça um pacotão. Apoia lá a TV, também põe internet, tá? Agora, se você tem a Sky, mas não tem internet, é de outra, ligue para a Sky. Fala, ó, já tenho Sky, quero colocar internet também. Você vai ver que maravilha. Ligue agora, 4104-1234. Sky, você na frente sempre. Uma pausa e a gente volta já já. Bom, de volta para mais um bloco do Baixado Esporte. Um abraço a todos lá na Casa Jurado Materiais para Construção em São Vicente, hein? Tudo para sua obra, o melhor preço da Baixada. Vai construir ou reformar? Casa Jurado Materiais para Construção. Por falar em São Vicente, secretário de Esportes de São Vicente, Alexandre Rodrigues, está aqui com a gente. A delegação já está pronta, a cidade de Bauru é a sede dos Jogos Abertos desse ano. Eu perguntaria, Alexandre, quando é que a seleção de São Vicente embarca para Bauru e quantos integrantes farão parte da seleção? Embarcamos aí a semana que vem, Edson, dia 17 inicia. A gente já na segunda-feira está indo com a comissão, né, já está indo algumas modalidades. E torcer aí para que os nossos atletas façam aí uma boa competição. Como eu tinha falado, a gente está indo com quase 120 atletas, mais a comissão, os técnicos. A gente deve estar beirando aí 150 pessoas indo para Bauru, representar aí a nossa cidade. A São Vicente participa da segunda divisão, né? Isso. Quais são as modalidades? E quais as modalidades que você acha que dá para pegar medalha? Olha, a gente está com uma equipe muito boa no futebol, né? A base da onde? Do São Vicente? Não. Trabalho realizado pela secretaria. Né? A equipe sub-20 lá do São Vicente é um parceiro com o Atlético Clube de São Vicente. É um trabalho que o Fred, que é o nosso técnico, realiza já desde o início do ano. Fomos vice-campeões nos Jogos Regionais. Então temos uma equipe forte para disputar o futebol. Temos aí a natação, o atletismo também, com uma equipe que deve ter alguns bons resultados. Temos a luta olímpica, que tem um trabalho muito forte, realizado em parceria aqui com a secretaria. Tem o boxe. Então a gente espera aí alguns bons resultados. Aí o biribol também é uma equipe forte, que a gente conseguiu montar aí já desde o ano passado, né, que vem representando a cidade. Então a gente espera aí ter alguns bons resultados, sabendo da dificuldade, né, que é disputar os Jogos Abertos, com uma cidade que tem um orçamento pequeno para o esporte. E a gente, como eu já havia falado em outros programas, a gente dá uma ênfase muito grande na formação, que é o projeto Escola de Esportes, e o esporte de competição que a gente faz hoje é realmente com o pessoal aqui de São Vicente, com um trabalho realizado com muito esforço, e os resultados têm sido muito positivos. Então, a gente vai feliz
para os Jogos Abertos, com sentimento de dever cumprido e fazer uma boa apresentação em Bauru. Agora, Alexandre, em jogos de quadra, futebol de salão, vôlei, basquete, o que vocês estão levando? Não estamos, as equipes não classificaram para os Jogos Abertos. De quadra? Não. Então, assim, coletivo, a gente tem o futebol, o biribol, temos os esportes individuais, né, que são a luta olímpica, a natação e o atletismo. Como eu tinha falado outras vezes, né, Guido, os Jogos Regionais e os Jogos Abertos, eles são, se eles não mudarem a característica e o perfil na realização deles, cada vez os municípios vão ter mais dificuldades em participar. Porque você acaba tendo algumas modalidades que são jogadores contratados, jogadores profissionais, que acabam sendo contratados por cidades que têm uma condição financeira maior e melhor e acabam se destacando nessas modalidades. Então, assim, se não houver uma repaginada nisso, uma mudança, né, eu tenho falado isso constantemente quando a gente fala de jogos regionais, jogos abertos, que tem que se pensar num novo modelo para a disputa dessas competições. Hoje nós temos dificuldades em encontrar cidades que queiram sediar tanto os jogos regionais como os jogos abertos. Há uma repetição das cidades, né? Haja visto Barueri, que foi 2, 3 vezes quase seguidas. Aí não é em Barueri, foi em Osasco esse ano, mas são cidades próximas que uma dá aparato à outra. Então, mas a gente vê a dificuldade que os municípios têm hoje em ser sede dessas competições. Eu tenho falado e tenho já passado aí essa insatisfação da cidade de São Vicente com a questão de como é dividida as cidades, né? São Vicente cai numa região muito forte e, em compensação, tem outras regiões que disputam com mais igualdade e vão com um número muito maior de atletas para os Jogos Abertos e cidades com um potencial esportivo menor que São Vicente. E o problema todo é a falta de objetividade, né? Porque tanto os jogos regionais como os jogos abertos, eles deveriam ter um propósito, trabalhar com o jovem, né? Trabalhar com os atletas da própria cidade. No momento que você começa a trazer atleta de outro local para jogar, que não tem nenhum vínculo com a cidade, você perde aquele sentimento do atleta disputar por São Vicente, ou por Santos, ou por São Bernardo, São Caetano. Onde você mora, amigo? Onde você nasceu? Eu nasci lá em Minas, lá em Patinga. Aí você joga por onde? Eu jogo pelo Rio de Janeiro. Você foi contratado para jogar basquete pela sua cidade, que não tem nada a ver, um exemplo, né? E acontece muito isso nos Jogos Abertos. Eu não vou saber te dizer, Guido, quantos atletas de outros estados vêm disputar os Jogos Abertos agora. Não são poucos. Não são poucos. Tem time completo, né? Eles então, trazem uma equipe então, completa. Eu acho assim que se não houver, porque todo o trabalho de base que nós realizamos, seja na formação, na escolinha, às vezes se perde nessa questão. Quando chega o atleta, começa a ter uma situação de competição, começa a ser assediado, às vezes por cidades que a pessoa não tem vínculo, né? E isso acaba dando um profissionalismo nessas modalidades que, ao meu ver, ao longo dos anos, não tem sido o que tem sido o diferencial. Ao contrário, tem atrapalhado, tem deixado os jogos, por parte de muitos municípios, não tem mais o mesmo interesse, né? Vou dar um exemplo da própria cidade de São Caetano, que era uma baita potência no esporte aqui. Parou de investir, mas parou de investir por quê? Porque não acredita mais na questão do esporte? Não acredita. É que o retorno não é mais o mesmo que era antigamente. Então as cidades contratavam todas as modalidades, gastava-se uma dinheirama em cima disso para alcançar o primeiro lugar nos Jogos Regionais, Jogos Abertos, mas com qual retorno? Não se trabalhava a base. E depois que os medalhões foram embora porque não tem mais dinheiro? Eu posso dar um exemplo, Edson, aqui, de um trabalho que nós realizamos. No judô, por exemplo, que nós temos algumas parcerias e é um projeto que eu atendo hoje quase 300 crianças. Eu tenho uma menina hoje que disputou um campeonato pan-americano sub-15 nos Estados Unidos, que é da nossa escolinha, um projeto social que nós atendemos, continua lutando pela cidade, né? Tem um trabalho lá no Centro Esportivo Beija-Flor, continua treinando todos os dias lá. Quer dizer, aí quem faz a gestão no esporte do município começa a ter que tomar algumas opções. Ou você investe no esporte, competição, para disputar jogos regionais e jogos abertos, ou você investe no projeto social,
que é na formação do jovem, na formação da criança, e os resultados aparecem também. Exemplo que vocês acompanharam foi a categoria do Sub-11 e Sub-13, que a Secretaria apoiou, e para quem não sabe, o Sub-11 e Sub-13 do Atlético Clube São Vicente, era uma parceria com o São Vicente, mas a gestão sobre o time eram com funcionários da Secretaria, e tiveram um excelente resultado. 5 jogadores do Sub-11 foram ficar 5 dias em Minas, no Cruzeiro, na Toca da Raposa, passando uma temporada, porque chamou tanta atenção esse projeto, que pessoas do Cruzeiro vieram, escolheram 5 garotos para ir fazer um período de treinamento em Minas. Então, quer dizer, a gente que está à frente nesse momento, em às vezes ter opções de você investir, de repente, em modalidades para disputar campeonato regional, jogos regionais e jogos abertos, às vezes você acaba optando, em parte do teu orçamento, focar de uma maneira prioritária as categorias de base, a formação. Que é mais importante. Que é mais importante hoje. Hoje a gente atende quase 7 mil jovens. Né? Então, quer dizer, fica prejudicado o esporte de competição, em algumas modalidades, com certeza fica. Né? Mas mesmo assim, com todas essas dificuldades, a gente teve um trabalho nos jogos regionais excelente. Exemplo é o futebol, que classificou para os Jogos Abertos, que fez a final ganhando de times que têm estrutura, patrocínio, que são times praticamente profissionais já hoje. E mesmo assim, fomos lá e fomos vice-campeões. Então, isso é fruto de trabalho, de muita dedicação em quem leva o esporte em São Vicente hoje, dos nossos professores, dos nossos diretores, chefes de departamentos que ficam à frente dos nossos equipamentos e de algumas modalidades, desse empenho, né, que é fruto realmente de muito trabalho, muito suor e fazer a coisa com muito amor. Agora, então, na tela, rapidamente feliz. aqui, a classificação no último ano da cidade de São Vicente nos Jogos Abertos do interior. Né? A Americana foi a campeã geral. Praia Grande ficou em 12º, São Vicente em 16º lugar, com 31 pontos. Acima de Cubatão e acima também de Guarujá. Bom, nós vamos ao intervalinho e voltamos daqui a pouquinho para falar também do Campeonato Metropolitano de Futebol Amador. Lembrando a você que vai fazer sua festa e precisa comprar produtos para sua festa, venha para a Cacau Center. Lá você vai encontrar a maior variedade de produtos. A Cacau Center tem uma grande variedade de chocolates. Chocolates de todos os tipos e marcas e o melhor preço da Baixada. Não é só chocolate, não. Tudo que você precisa. Guloseimas, balas, doces em geral. A sua festa fica mais bonita com decorações do tema do Clube do Seu Coração, que demonstramos agora há pouco aí. Fantasias de criança, adulto, infantil, de vários modelos e personagens e balões de todos os tamanhos, balões para decoração. Tem também descartáveis em geral. Tudo para sua festa você encontra na Cacau Center e o melhor preço da Baixada. Faça o orçamento, você vai encontrar tudo e vai pagar mais barato. A Cacau Center fica ali na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, em São Vicente. Uma pausa e a gente volta já já. Aguarde. Meus amigos, estamos de volta para mais um bloco do Baixada Esporte e agora, Campeonato Regional Metropolitano, aliás. Ou Regional Metropolitano, mas o Metropolitano fica mais bonito. Cabelo, a rodada no final de semana, o que aconteceu e a classificação por grupos. Vamos lá. Nós tivemos os seguintes resultados aí. Pelo grupo A, Vila São Jorge fez 1-0 no Revelação. O Mangue Seco, pelo mesmo placar, venceu o Unidos da Baixada. O Unidos do Pompeba também 1-0 em cima do Esplanada. E o Salve fez 2-0 em cima da equipe do 513. A classificação ficou Vila São Jorge com 22, Unidos do Pompeba com 20, Salve com 17, Náutica City 16, Mangue Seco 15. E aí nós tivemos o sexto colocado no geral aí, que saiu do grupo A, que foi a equipe do Ciclone com 13 pontos. Que você falou na rodada anterior, quando o pessoal do Ciclone esteve aqui, que eles dificilmente conseguiriam a classificação. Lembra que você falou? Lembro, dependia de outros resultados e tal. E tá aí, eles conseguiram, Camelo. Porque houve alguns resultados aí que acabou surpreendendo e parabéns à equipe do Ciclone aí, a comunidade toda. Lá de Cubatão, né? Tá vendo? Até Cubatão. na Copa Camelo tem surpresa aí. Na Copa Metropolitana não vai ter no Brasileiro? Agora vamos ao grupo B. Como é que ficou o grupo B? No grupo B nós tivemos os seguintes resultados. O Esporte Clube 5-2 fez 2-0 na esquina do Walt Disney. O Bandeirantes fez 1-0 na equipe do Floresta. E o Juventude fez 3-2 na equipe do Unidos da Cubatão. E o grupo? Ficou com os seguintes classificados. Em primeiro, o Catiapão com 19. O Esporte Clube 5-2 fez 17. O Dali Capela também 17. O Bandeirantes ficou com 14 pontos. O Unidos da Cubatão com 13.
E tivemos a eliminação aí do Juventude, esquina do Aldirne, Floresta, ou seja... Juventude da Nova Cita foi eliminado? Foi, Juventude, esquina do Aldirne, Floresta, várias equipes fortes. Muito bem. Grupo C, coitado Zé da Silva, né? Grupo C, como é que ficou? Eu falei que é o time Nós de lá. tivemos os seguintes resultados aí. O Juventus fez 2-1 no Vila Matias, o Jamaica fez 4-2 no esquina da Globo, o Unidos da 7 de virada venceu a equipe do Nova São Vicente pelo placar de 3-1, o Favela venceu o Unidos da Rua 6 pelo placar de 1-0, só que houve um problema aí, um atleta jogou irregular essa partida, ou seja, o Favela acabou perdendo os pontos da partida e com isso a chance de classificação. O Alvorada fez 1-0 em cima do Furacão da Rua 30. E os números? A classificação do grupo C, o Jamaica com 17, Unidos da 7 com 16, o Juventus com 13, Furacão da Rua 30 com 12, Alvorada 11, o Esquina da Globo já está eliminado porque não joga mais, e tem a equipe do Vila Matias que está brigando também pela classificação. Bom, então esse último grupo é o que está indefinido. É, porque se o Vila Matias ganhar da equipe do Favela, o último confronto que existe, vai empatar com a equipe do Furacão da Rua 30, aí vai ter que decidir pelos critérios de desempate. E o Vila Matias vai acabar se classificando porque eles empatam no critério de saldo de gols, só que no Gols Pro, o Vila Matias acaba passando a equipe do Furacão da Rua 30. E o Alvorada também tem mais um jogo, né, que se ganhar passa para 14, é isso que muda os confrontos aí das oitavas. Ou seja, o Esquina da Globo está com 10, mas está eliminado. Bom, põe no geral agora, só para entender como é que fica a tabela, né? No geral, o primeiro que foi o Vila São Jorge, no geral. Ele pega o 16º colocado? Aí a classificação geral, praticamente até do primeiro ao 10º, está definido pela pontuação. Ou seja, o primeiro Vila São Jorge, o segundo Unidos do Pompeba, terceiro Cachapuã, o quarto Salve, o quinto Esporte Clube 5-2, o sexto Dali Capela, sétimo Jamaica, oitavo Unidos da 7, nono Náutica City, 10º Mangue Seco. 11º Bandeirantes. Agora, a partir do 12º até o 16º... Está indefinido. É por causa desses dois jogos aí tá que pode mudar a classificação e a pontuação. Os confrontos já altera também. Bom, rapaziada que disputa a Copa Metropolitana de Futebol Amador, hoje tem reunião, horário da reunião, local, Camelo. 19h45, no mesmo local aí dos encontros anteriores. E um grande abraço aí ao Eduardo Belafonte e a todos aí que nos prestigiam. Hein? Muito bem. Um abraço para o Carlos Alexandre da Silva, que está entrando aqui no meu Face, dizendo, o Jefferson, goleirão do Botafogo, por falta de grana lá, pode sair. E não poderia vir para a Vila Belmiro, para o Santos? Baita de um goleiro. Alexandre, muito obrigado pela sua presença, boa sorte à delegação de São Vicente, que vocês tragam medalhas lá nos Jogos Abertos do Interior. Obrigado, viu, Alexandre? Eu que agradeço o convite mais uma vez, um abraço ao Camelo, Guido, a todos que assistem o Baixada Esporte, e com certeza outras vezes a gente estará aqui para estar conversando um pouco aí sobre o esporte São Vicente. E o Alexandre vai trazer depois os atletas de São Vicente que se destacarem nos jogos aqui no Baixada Esporte. Guido Bortolomaz, o seu destaque final. Meu destaque fica mesmo para o time do Santos e vamos ver aí a maneira como o técnico Anderson comanda, né, o time essa semana boa, cheia, para o jogo do domingo contra o Cruzeiro. E alguns jogadores da base vão aparecer outra vez nessa partida. Um abraço e até amanhã. Luiz Roberto, presta atenção que eu vou falar. Eu sou um cidadão nascido no estado de São Paulo. Portanto, torcerei pelo São Paulo para conquistar o título do Brasileirão. Tá certo? Vai, Tricolor! É a minha torcida. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.